Primeiramente, Renan, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio da TV Cidade para o Balanço Geral. E o público, com certeza, essa hora aí, já estamos mais uma vez sendo líder de audiência. Maravilhoso, uma honra estar aqui com você. Já vim de uma conversa maravilhosa anterior e vai ser um grande bate-papo. E pode perguntar o que quiser, estou aqui para ser inquirido pelo bom trabalho que você faz. Pois é, e a gente também fica feliz, não é? Já paparicamos aqui, já teve foto, já teve muita coisa, porque não é todo dia que a gente recebe uma celebridade. Eu digo celebridade porque Bacabal é uma cidade de um povo trabalhador, Bacabal é uma cidade de destaque no Maranhão e quiçá também no Brasil. Mas é a primeira vez que um pré-candidato a presidente da República nos dá o prazer de dizer: ei, eu estou aqui. E a gente se sente muito feliz. E antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo propriamente dito, eu queria que você falasse aí para nós aí, como é que você se sentiu assim, a expectativa e a receptividade do povo bacabalense? Foi muito legal, eu encontrei gente que nos acompanha no hotel, foi uma molecada de bicicleta encontrar a gente lá, as próprias recepcionistas do hotel que a gente estava já nos conheciam, e eu tenho certeza, a gente vai almoçar no restaurante, vai encontrar mais pessoas, porque não só em Bacabal, mas no Maranhão como um todo, a nossa mensagem está ressoando, porque a gente está tratando dos problemas de Maranhão de uma maneira que eu chamo de não condescendente. O que é maneira condescendente? Em geral, o político vem aqui, fica passando a mão na cabeça de todo mundo, eu vou cuidar de você, vou dar dinheiro, vou te dar isso, vou dar aquilo, e não fala, dos erros que às vezes a própria população comete, e 2, dos problemas reais, e 3, de como esses problemas são difíceis de resolver. E eu quero fazer isso, eu quero resolver o problema daqui, porque fora do Maranhão, em outras cidades, eu estive em Paraná, Santa Catarina, as pessoas falam, o meu dinheiro aqui da Santa Catarina vai para o Maranhão, e é mal administrado, e as pessoas não olham como é que é o Maranhão. E eu entendo que as pessoas têm uma raiva de pagar impostos e impostos serem mal gastos em outro lugar. Mas do outro lado, como nós vamos fazer para desenvolver o Maranhão? E eu fui pro sul, eu fui pra região de Imperatriz, eu vi muita coisa pujante, falei, nossa, tem como estourar. Vindo aqui pro meio, você vê que já não é tanto agro. Aqui é uma cidade mais comercial, aqui é um entroncamento comercial. Aqui perto tinha Santo Antônio dos Lopes, tem talvez o maior complexo de termoelétricas do Brasil. Um complexo potente que gera arrecadação, mas não está gerando vida melhor para as pessoas. Como gerar vida melhor para as pessoas? Qualidade de vida, dinheiro, renda. As pessoas não precisarem depender de auxílio, de bolsa nenhuma aqui no estado. Esse é o meu desafio. E eu estou crescendo porque eu estou falando desses assuntos sem querer fazer amigos. Eu estou só falando a verdade. Vou fazer inimigo, mas talvez algumas pessoas concordem. Porque tem muitas vezes que o assunto, quando ele é aberto o leque para a pessoa ter aquela consciência, talvez incomode. Lógico. Você falou uma coisa muito importante que eu sempre admiro quando o político pensa dessa maneira e quando o político realmente coloca em prática. Você não quer, caso seja eleito presidente da República, você não quer fazer o que você quer, mas você vai fazer o que o povo quer. Exato. Porque de repente você chega em uma cidade e aí eu vim aqui implantar isso. Mas como é que você vai implantar isso se você não ouviu o povo daquele estado? Mas aí eu vou também fazer uma provocação. Às vezes o povo quer o errado. Uma das coisas que nós precisamos fazer é o que é bom para o povo. O povo, em geral, sabe o que é reconhecer o que é bom para ele. Mas, às vezes, o povo não entende o que é necessário ser feito. Eu vou dar um exemplo. Eu estou falando muito em juntar municípios, fundir municípios. Uma das melhores maneiras que a gente tem para resolver o problema do político ladrão, que administra o dinheiro da cidade e faz as pessoas ficarem pobres, é diminuir o número de prefeitos, juntar os municípios, transformar um município maior, junto 5, 6 municípios, faça um município de 50, 60, 70 mil habitantes, com um prefeito só, e estabelecer indicadores. E aí, às vezes, a população vai pedir, que os políticos sabem, eles são espertos, me dê um show do Wesley Safadão, eu quero festa, eu quero um São João maior, mas a cidade não tem dinheiro para aquilo. E aí o prefeito pega uma emenda com um deputado malandro, o deputado desvia um pedaço da emenda, compra um votinho ali na eleição, e aí dá um show para a população fala, é legal, teve o show. Mas não era para ter o show, era para ter saneamento básico. A pessoa fica com parasitismo, com doença na barriga porque não teve água tratada, mas ela quer assistir um show depois. O que eu quero fazer? Qual é a regra que eu vou fazer? É muito simples. Se os números da educação melhorarem, se os números da saúde melhorarem, se os números do saneamento básico melhorarem, se os números da segurança melhoram, aí o prefeito pode receber emenda e pode fazer um show. Se ele não receber, ele não pode. Porque senão ele fica enganando as pessoas. E as pessoas de boa vontade caem na enganação. Então, às vezes eu vou falar o que a pessoa também não quer ouvir. Porque também é um ato de coragem. A gente tem que fazer pelo povo. Mas às vezes o povo é enganado. Então eu preciso falar a verdade, às vezes, que o povo não quer ouvir. E estou falando. O que estou fazendo eu vou vir aqui, vou falar para você e é isso. Exatamente. Você falou uma coisa aí que
O povo muitas vezes é que quer o errado. Sim. O povo muitas vezes é que quer o errado. Aqui no Maranhão nós tivemos, nesse período de Carnaval, São João, muitas cidades que a gente vê que população pobre, o município arrecada menos do que uma super banda vai ganhar. A justiça determina, não vai ter show de fulano de tal devido ao pagamento de estar atrasado, do funcionarismo e tudo mais. O povo entrou, foi nas ruas, resumindo, teve o show. E aí? O povo está errado. O povo está errado. O povo está errado. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Você vai encontrar grandes desafios para fazer a coisa correta. Exato. Esse é que é o... E dói fazer o certo. Porque dói porque às vezes as pessoas fazem o errado e querem fazer o errado. Eu preciso avisar as pessoas que estão nos assistindo, olha, se o seu município não está te dando segurança, educação, não está te dando uma rua bem feita, a estrada para sair do seu município está toda esburacada, o dinheiro tem que ir para lá. E não para fazer um show da MC Melody, do Wesley Safadão, do Natanzinho. O político está fazendo aquele show porque ele quer comprar o seu voto e te enganar. E eu não quero isso. Eu quero que o dinheiro vá para a coisa certa e vou fiscalizar. É isso. Minha função como presidente tem que ser essa. Senão a gente nunca vai tirar as pessoas da pobreza. Não existe coisa melhor do que você ter dinheiro, você ser dono da tua casa, ter teu emprego, teu negócio. É coisa melhor. Você ficar independente. Hoje as pessoas ficam dependentes. É o emprego na prefeitura, que o prefeito manda no emprego da pessoa. Isso acontece em muitas cidades. Uma bolsa, um auxílio. Eu não quero que as pessoas vivam assim. As pessoas precisam ter a grana delas. A gente precisa ajudar isso a acontecer. Essa questão de programas sociais, onde o povo se acostuma a receber aquele valor para se manter, é muito complicado porque afeta principalmente na falta de mão de obra. As pessoas se acostumam porque tem aquele valor mensalmente, preferem o pão e a água e aí não vão trabalhar. Isso tem o lado bom, entre aspas, para a pessoa que está recebendo aquilo, mas o lado ruim porque repercute negativamente. Não, vou te dar um exemplo. Ótimo que você trouxe isso. Pensa assim. Para um cara estar recebendo Bolsa Família e não querer trabalhar, imagina um cara de 25 anos, um cabra saudável. Tem alguém pagando isso. Sabe quem está pagando? Um cara, sei lá, aqui em Bacabal, que é um entregador de moto, um cara que é CLT e está pagando as contas dele. Tem alguém trabalhando para o outro não precisar trabalhar. Isso é muito injusto, porque o outro cara que está trabalhando paga um imposto alto e hoje os impostos sobem, os produtos estão caros. Então a pessoa que está trabalhando fica mais pobre, para o outro não precisa ficar lá trabalhando bonitão. E aí querem contratar às vezes CLT, o sujeito, não, eu vou perder meu Bolsa Família, me dá um bico, eu faço 2, 3 dias de bico. Isso é injusto. Aí eu vou escolher lado. Olha só, eu vim aqui perder votos, tá? Que político faz isso? Olhando para a câmera, se você é um homem de 25 anos e não quer trabalhar, quer só receber o Bolsa Família, eu vou chegar lá no CRAS e vou botar um formulário de frente de trabalho. Você vai fazer trabalho de tapar buraco, trabalho do governo federal, vamos tapar buraco, vamos arrumar a infraestrutura da cidade e vou pagar você. Senão eu vou cortar o Bolsa Família. Ou rala, ou rola. É isso, temos que trabalhar. Temos que trabalhar e precisa de muito trabalho. Então, tem, assim, aqui é um lugar de gente trabalhadora. Eu falo isso quando eu rodo lá no sul. Cara, parem de falar as coisas que vocês não sabem às vezes do Nordeste. Lá tem gente trabalhadora que tá na informalidade, mas tá ralando. Tem muito agricultor. O problema é que surgiu aqui uma massa de pessoas malandra. E essa massa de pessoas malandra tá se apropriando primeiro do trabalhador do próprio Nordeste, no município dele, e depois do resto do Brasil. Eu vou resolver isso. Tá, com relação ainda para a gente poder passar, que tem muitos assuntos, as pessoas mandando aqui perguntas aqui, com relação aos programas sociais que a gente falou agora há pouco. Rapidamente, me responda aí. Esse programa, na sua opinião, caso seja eleito, ele deve ser mantido, ele deve ser reformulado ou ele pode ser substituído? Qual dos? Vamos falar nos programas sociais de um nível geral. Tá, no nível geral, vou dar um exemplo. Tanto no BPC quanto no Bolsa Família tem muita fraude. Tem que passar no pente fino para tirar fraude. Quem não está precisando do benefício, vai perder o benefício. Por exemplo, tem gente que pega o BPC, pega um laudo falso de autismo, tá na moda agora, todo mundo, eu tenho autismo. Pega o laudo falso, aí pega um salário mínimo por mês, enquanto tem uma pessoa trabalhando para pagar isso. Tá errado. Eu vou passar pente fino nisso. 2, cidades em que grande parte da população está no Bolsa Família, o governo federal tem que colocar junto com o município frente de trabalho. Estabelece frente de trabalho, aí a pessoa, vem trabalhar 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu te pago um valor maior que o do Bolsa Família, aí você trabalha por hora junto com o governo. Vamos recapear essas ruas, vamos fazer um trabalho de instalação de poste elétrico, especialmente os homens, porque às vezes a mulher é casada, tem uma criança, aí tem que cuidar da criança em casa, mas e o homem de 25, 30 anos de idade que quer receber um Bolsa Família e às vezes faz um bico? Não, esse eu vou botar para trabalhar. Então essa reformulação haverá.
Então, tem jeito, você observou aqui que o programa, o projeto e as ideias do nosso convidado, Renan, caso seja eleito presidente da República, tem jeito dos programas sociais continuarem, mas desde que cada um dentro da sua normalidade. Sim. Renan, acompanhei aqui alguma coisa e você falou uma frase que chamou muita atenção e, ao mesmo tempo, também causou preocupação. Prendeu, matou. Prendeu, matou. Tá? Eu vou lhe contar rapidamente o que aconteceu aqui no nosso município. Eu tenho que falar da minha realidade, porque é o que nós vivemos, né? Uma mulher, ninguém sabe se ela é doente mental ou se foi para se aparecer, chegou na delegacia aqui de Bacabal e fez uma denúncia contra um cidadão, que o cidadão estaria ameaçando ela e isso, aquilo, outro. Resumindo, o cidadão passou 7 dias preso. E nós, como imprensa, porque nós que trabalhamos aqui, a gente já sabe quem é malandro, quem não é, até rapidamente daquele. Sim. E eu aqui da TV Record, os demais colegas, nós falamos que aquilo estava errado. Por que não fizeram uma investigação mais profunda para saber se o cara era culpado ou não era, tudo mais? Não, a vítima não quer ser reconhecida, que tem horror de ver o cara. Resumindo, o cara inocente, o cara ficou 7 dias preso, foi solto e depois a mulher veio simplesmente pedir desculpa. Prendeu, matou. E aí? Pois bem, o Prendeu, Matou surgiu como um grito. Eu estava fazendo um programa ao vivo e eu falei, havia sido assassinado lá em São Paulo um ciclista na frente de um parque. Foram lá, tiraram o celular da mão dele, deram 3 tiros no cara, mataram ele, caiu no meio do chão e eles foram embora com a moto, levaram o celular dele, mataram uma pessoa na maior uma banalidade. Eles eram faccionados. O que se faz com um faccionado? Só existem 2 opções. Eu não quero recuperar faccionado, eu não quero ensinar o faccionado a virar uma pessoa melhor. Eu quero prender ou matar o faccionado. Então, o caso que o senhor me listou aqui é um caso de uma injustiça. É uma denúncia, não estou falando para aparecer aí na rua prendendo e matando pessoas. Tudo tem o seu devido processo legal. Agora, a gente tem que enquadrar quem trabalha diariamente para tornar a nossa vida um inferno, tornar a vida dele um inferno. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu trabalho? Eu vou aumentar as penas para quem comete crime, e se a pessoa é membro de uma facção, e nós descobrimos que ele é membro de uma facção, ele só tem 2 destinos. Ou ficar 40, 50, 60 anos, ou prisão perpétua se for um líder da facção, ou morrer. Morrer como? Se ele foi trocar tiro com a polícia tem dever de eliminar ele. 2, 3, 4 tiros no peito. É isso que tem que fazer com esse cara. Não existe outra conversa. Agora, naturalmente existem, vou colocar aqui, crimes pequenos. Não estou falando do prendeu, matou, não. O cara tem uma briga de trânsito, a polícia vai lá e mata todo mundo. Não. Se o cara for faccionado, sim. Mas é um caso específico. Exatamente. Tem um nome, chama direito penal do inimigo. Você cria uma situação especial para o membro da facção, em que a lei é bem mais dura com ele. E tem que ser. Tem que ser. Eu quando me falaram dessa sua frase, e eu defendi porque é o seguinte, eu entendi porque é uma frase que tem a acusação imediatamente, tem a defesa. Prendeu, matou. Mas tudo tem que ser de acordo com cada caso é um caso. Eu também concordo plenamente com a sua ideia aqui. A justiça vai recuperar o quê? De alguém que já tem um histórico, que já vem fazendo isso, aquilo, outro. É perder tempo, é mais despesa. Continuando aqui rapidamente, que é tanto assunto, a gente passava o dia aqui e não terminava a nossa entrevista. Lógico. Não sei qual estado que tem um sistema de ressocialização. Aqui em Bacabal nós temos um sistema de ressocialização. Eu sou a favor, e muito, que o Brasil todo tenha isso, caso você seja eleito. Lembre-se disso que nós conversamos aqui em Bacabal. Eu sou contra um detento ficar de cara para cima, desculpe até a expressão, coçando o saco o dia todo, e nós trabalhando, ralando para pagar. O que é que tu sabe fazer? Eu sou ajudante de pedreiro, vem fazer tijolo. Eu sou isso, vem fazer isso. Porque ali quem estiver fora querendo praticar algo errado, vai pensar 2 vezes. Eu sou malandro. Rapaz, se eu for fazer isso, não vou trabalhar não. Então vem trabalhar aqui fora, porque lá dentro você vai ter que fazer. Nós temos aqui uma empresária, Carmen Xavier, quero mandar um abraço, ela está acompanhando a nossa programação. Aqui em Bacabal, ela foi a primeira empresária que confiou em colocar um detento na empresa. E hoje a empresa dela foi reconhecida até a nível nacional por isso. Está entendendo? Que a gente tem receio. O fulano e tal é presidiário, ex-presidiário. A gente já fica, opa, guarda meu celular. Mas não, ela deu essa chance e está dando certo. Bacabal hoje tem um centro de ressocialização que vem para colocando as pessoas para
detentos. Para o detento. Para detentos. Não, legal, eu gosto. Ele está lá, mas ele vem, passa o dia trabalhando e retorna. Mas retorna isso aí mesmo? retorna. E vai diminuindo mas para crimes de Não. Aí tem todo um estudo, um perfil da pessoa, porque também você não vai botar qualquer um. É isso que eu falar. Para mim, um criminoso violento de periculosidade, membro de facção, ele tem que, na verdade, trabalhar dentro da cadeia, tem que ter um espaço para trabalhar. Aí cada caso é um caso, é por isso que eu estou te falando. Agora, caso haja um centro de ressocialização, porque você sabe, malandro é malandro, certo? Então, no momento que ele souber que ele, naquele local ali, ele vai ter que trabalhar, ele vai pensar 2 vezes. Sim. É tipo, como você falou, prendeu, matou. O cara vai pensar, pai, Deus me defenda. Não, vou ter que trabalhar, vai ficar maluco. Pois é. O vagabundo, e você falou uma coisa que é muito boa. O vagabundo, antes de tudo, tem que ter medo. A coisa que mais convence um vagabundo a não cometer um crime é medo de ser pego. E caso ele seja pego, ele tenha que ficar trabalhando na cadeia e ficar muito tempo lá na cadeia. Isso é uma desgraça. Então a gente tem que demonstrar que o governo vai prender e lá na cadeia ele tem que ralar, porque eu acho o seguinte: tinha agora o auxílio detento. Uma página seguinte, você que está me assistindo foi assaltado em casa. Você foi assaltada. Aí o assaltante, ou foi assaltado na rua, botou o celular. Se o assaltante vai preso, a família dele recebe um auxílio e você que foi roubado, não. Isso é tudo o contrário. No Brasil, uma vez eu fui contar para uns americanos isso. Explicaram: no Brasil tem um auxílio detento. Os americanos começaram a chorar de rir. Eles: mas vocês são malucos? Eu falei: são as coisas no Brasil. Até o Lula agora está desistindo do auxílio detento. Pois bem, o presidiário, uma das coisas que ele tem que fazer, a parte da produção dele, que é pago por uma empresa, né? Uma empresa usa a mão de obra dele. Isso. É para mandar para a família da vítima, não para ele. É para a família da vítima. A família da vítima tem que ser ressarcida pelo trabalho do cara. O cara tem que ficar muito tempo na cadeia e ele tem que ficar o tempo todo lembrando que ele está pagando a conta do crime que ele cometeu. E aí a vítima que foi roubada por esse cara, ou que teve um parente, sei lá, assassinado, a vítima vai falar: bom, estou me sentindo justiçado, né? O governo pegou esse vagabundo, o vagabundo está trabalhando, o dinheiro está chegando aqui para me ressarcir. As pessoas têm que ter essa sensação. Se a pessoa sente que ela vive numa sociedade justa, a pessoa fica mais feliz. Exatamente. A vítima, sempre a vítima. Agora nós vamos falar sobre educação. A educação, ultimamente, ela vem passando por várias transformações. Com relação à escola cívico-militares, Bacabal tem agora 2 colégios militares, tinha um, agora nós temos outro em outro bairro. E com a escola militar, a gente observa que o alunado sai preparado para a vida. Houve boatos de que o colégio militar iria ser banido do nosso país. Caso o senhor seja eleito, o senhor apoia a expansão desse modelo, colégio militar, ou também era de acordo com a extinção do colégio militar? Eu gosto de colégio militar. Gosto, vi experiências boas em Goiás, vi em São Paulo, vi no Paraná. E estou feliz que se tem aqui no Maranhão, gosto. Temos 2, da militar e bombeiros. Eu quero expandir. Qual o desafio da expansão? Um colégio militar, ele custa mais caro. Ele é melhor, mas ele custa mais caro. Agora, o que nós podemos fazer é, onde não dá para ter uma escola militar, é ter um meio termo, ter a presença da polícia militar na escola. Eu vou te contar uma coisa que é bem legal. Os índices, os resultados de desempenho escolar de um aluno que vem dessas escolas, ele é superior. E a pessoa sai mais, ela chega na escola, tem que estar com o uniforme arrumado, ela tem que cantar o hino, ela respeita o professor, tudo é melhor na escola militar. Por quê? O que a escola militar tem que as outras não têm? Disciplina. Criança e adolescente precisam de disciplina, precisa de ordem. Se o menino está querendo brigar com o professor, quer xingar, quer bagunçar, o professor tem que ter autoridade. A escola militar tem um policial. O garoto tem que estar uniformizado, se o garoto se comporta mal, ele toma um pito na hora. Isto precisa ter em todas as escolas. Então, algum grau de participação das forças de segurança junto às escolas, para mim, é fundamental, porque a gente tem que restituir a disciplina. O professor tem que voltar a mandar na sala de aula, aluno não pode andar com o celular dentro da classe. O celular tem que ficar guardadinho. Para mim, nem rede social menor de 14 anos tem que ter, tem que ser proibido. O professor tem que poder repetir de ano o aluno que está indo mal, porque o aluno não pode achar que é várzea, que ele vai, não faz a aula, xinga o professor e aí passa de ano. Pô, a gente tá formando, aí você forma vagabundo, isso vira uma fábrica de vagabundo. E o menino que não tem a presença paterna, que costuma ser o cara que é filho de uma mãe solteira, que o pai não deu atenção para essa criança, ou seja, pai vagabundo que não liga pra criança, este menino tem que ter uma atenção especial, porque ele é o cara que acaba indo pro crime. E é ele que a gente tem que evitar de ir pro crime. Então, se a gente faz isso em todas as escolas, a gente sobe o nível das escolas, porque o grande problema das escolas são vários. Método fônico, problemas de alfabetização que tem que voltar a ser resolvidos,
Mas a falta de disciplina, no fundo, é tudo. Se a gente estabelece isso, melhora todas. Então eu vou nesse caminho. Com certeza. E aqui, ainda continuando aqui com relação à educação, o senhor é a favor ou contra as famosas cotas para acesso em universidades, em concursos? O que é que você tem a falar sobre isso? Tirando uma ou outra cota, por exemplo, para uma pessoa, para um PCD, por exemplo, para uma pessoa que tem uma dificuldade maior e que, caso ocupe aquela vaga, não tem um desempenho ruim, eu não quero nenhuma cota. Eu acho que a cota é preconceituosa primeiro com negros, com indígenas, com qualquer pessoa, porque está dando um atestado, ó, você é café com leite, você joga o jogo fácil. E você não resolve o problema. Você está empurrando o problema. O problema é, pessoas que vêm de escolas públicas e vêm de famílias, em geral, mais humildes, essas pessoas não apresentam desempenho escolar das famílias com mais dinheiro. Nós precisamos fazer o seguinte, um jovem, imagina o seguinte, temos uma escola aqui em Bacabal, uma escola municipal. A gente tem que identificar os meninos e as meninas estão tirando as notas mais altas e, no nosso programa do governo federal, dá um prêmio em dinheiro para a família dela. Se o seu filho está tirando nota alta, eu vou te dar um prêmio. E mais, os melhores alunos, nós vamos pagar a mensalidade deles nos melhores colégios da região. Vou colocar o seu filho no melhor colégio da região e ainda dou uma bolsa para a família. Porque aí eu vou formando esses alunos na base, em todo o Brasil, aos milhares. E aí eles vão para as melhores escolas e aí eles concorrem, seja negro, seja pardo, seja branco, seja índio. Na igualdade. Na igualdade. Aí ele faz o vestibular igual. Porque é injusto, não é? Uma pessoa vai lá e entra por cota enquanto a outra estudou e não passou. Então você está estimulando as outras pessoas a não estudarem. Isso é muito ruim. Até porque a gente sabe que essa questão de cota tem vários requisitos que alguém vai ser prejudicado. Lógico. Aqui em Bacabal, Renan, o prefeito atual, ele está dando um incentivo, se não me engano, parece-me que de R$1.000 para 2.000 alunos da rede pública, os que tiverem melhor desempenho. Ele está fazendo isso? Está fazendo isso aqui em Bacabal. Vou te falar, não conheço, mas aplaudo a iniciativa. Pois é. Porque tem que ser em desempenho. Tudo na vida você tem que premiar o desempenho. Aquele programa Pé de Meia, que eu não gosto, ele premia a frequência, ou seja, o aluno tem obrigação de ir para a escola. Aí eu vou dar o dinheiro porque ele está cumprindo a obrigação dele. No caso aqui é desempenho. Inclusive, cadê o meu cinegrafista? Ele deu uma saída, ele disse aqui, a gente comentando sobre isso, Salomão, o meu filho não quer mais nem saber de celular, é só estudando. Papai, eu quero ganhar no final do mês para a gente fazer uma viagem. É isso. Quer dizer que é o interesse, não é? Olha, eu vou te falar, tá? Eu vou até atrás dessa informação que você está me dando para divulgar. Quando eu tô aqui no Maranhão, eu divulgo coisa ruim e coisa boa que acontece. Se isso está acontecendo aqui, é o exemplo que eu quero para o Brasil. Exatamente. Os melhores alunos vão ter prêmio e a família tem que perceber. Olha, chegou meu cinegrafista. O filho dele não quer mais nem saber de videogame, nem de brincar. É verdade? Ele quer ganhar o valor para poder levar ele e a mãe para passear, para um passeio. E tá tirando nota alta? É assim que tem que ser. Aí esse menino, olha só o efeito positivo dessa medida. Esse garoto, tirando nota alta, ele vai aprender a ficar disciplinado, ele vai estudar mais as matérias, vai ficar mais inteligente, ele vai respeitar mais o trabalho, vai respeitar mais o pai, ele vai ver que ele é útil para a família estudando. Aí você cria uma família melhor, um garoto que vai ser um profissional melhor, vai ganhar mais dinheiro, vai passar num vestibular melhor, ou vai fazer um curso técnico bom. A vida vai ser melhor pro filho dele. Isso é uma notícia incrível. Tudo isso através da educação. E a gente fica muito feliz também sobre isso. Vamos falar agora aqui sobre um assunto também, o qual é preocupante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. É crime organizado. Ontem, em rede nacional, nós assistimos um pronunciamento de um ministro, ele dizendo que só no Rio de Janeiro, de uns tempos para cá, todos os governadores foram caçados e renunciaram e tudo mais. E agora, por pouco, 23 ou talvez mais deputados, todos recebendo dinheiro do crime organizado. Caso seja eleito, qual seria a sua estratégia para combater o crime organizado? São muitas, porque o crime organizado atua de várias formas. Ele pode ocupar um território, tipo, ele toma uma cidade, toma um bairro, toma uma favela, ou ele pode, por exemplo, ir, como acontece no Rio de Janeiro, e se apropriar do parlamento, compra os deputados, compra o governador, compra juízes, isso acontece, compra secretários, ministros. Em alguns casos, você vai ter que usar muita polícia para tirar o cara da favela, que é a ocupação territorial. Outros eu tenho que usar o COAF, eu tenho que usar a Polícia Federal, eu tenho que ter escutas telefônicas, eu tenho que usar todo o aparato do Estado para prender, para desmontar isso. Então eu tenho que usar com alguns mais inteligência e com outros arma.
poder de fogo puro e simples. E dos dois casos a gente tem que atuar porque tá tudo misturado. O dinheiro da ocupação territorial é lavado nas empresas e aí ele tem benefícios através de políticos que são comprados. A gente tem que pegar todo mundo que está na cadeia. E como? Eu falei, capacidade de investigação e leis muito, mas muito duras. Um cara, por exemplo, que é um deputado federal ou um deputado estadual, como no caso do Rio de Janeiro, que é pego sendo parte do Comando Vermelho ou de uma milícia, ele tem que ter prisão perpétua. Ele não pode sair da cadeia. Porque ele está traindo as pessoas que votaram nele, ele está usando as ferramentas que o governo dispõe simplesmente para fazer mal para as pessoas. Esse cara tem que ficar muito preso. Esse cara é um traidor da pátria. Esse cara é um inimigo. Esse cara tem que ser muito combatido. Hoje ele nem vai preso. Hoje esse cara nem preso são. Exatamente. Então são coisas que vai ter que cortar na carne. E vai... Mas eu quero essa guerra. A guerra. Nós precisamos dessa guerra. Se é pro bem? Lógico. A gente vai agora falar para uma coisa bem nossa aqui. Refinarias no Maranhão. Eu vi através do meu amigo Jeff, fiquei curioso e fui conhecer um pouco mais aqui, você falando sobre o potencial que o Maranhão tem com relação a refinarias, com relação a muitas coisas. Caso o senhor seja eleito, como é que seria feita uma avaliação dos projetos, os quais nem chegaram a ser concluídos aqui no Maranhão, como a refinaria Premium, que foi divulgada, a cidade de Bacabeira, ela passou assim por uma mudança, todo mundo gerou aquela expectativa e de repente a refinaria não saiu do papel. Cara, o que mais a gente tem aqui no Brasil são obras que são anunciadas, são comemoradas e estão elefantes brancos largados. Eu visitei um exemplo contrário, que foi lá perto de Balsas, que era uma refinaria de biocombustível. Eles pegavam o milho da produção local e transformavam ali mesmo em etanol e exportavam pelo Porto de Itaqui. Esse vídeo aí que tá aparecendo na tela. Qual é a sacada disso? Você está pegando o grão, porque se eu produzo o grão numa fazenda, o milho, e eu vendo só o milho puro, não tem muito valor. Agora, quando eu transformo em combustível, vale muito mais. E quando eu exporto, vale muito mais. Aí sobra muito mais dinheiro aqui para o país, aqui para o estado do Maranhão. E para as pessoas, você vai ter gente trabalhando na refinaria, engenheiro químico, um garoto fez um curso técnico no Senai, está operando uma máquina, depois ele vira o chefe do setor. Ou seja, todo mundo ganha dinheiro e o lugar fica melhor. Na região toda do Mato Piba, mas isso inclui aqui o Maranhão também, tem que ter muita usina disso. Especialmente nessa parte do centro-sul do estado. No meio do estado, e também no norte, onde tem muita incidência solar, e aí onde bate vento também, temos que botar usina eólica e usina solar, energia eólica solar de monte, e fazer um grid, os investimentos de infraestrutura para conectar a energia ali, e você tem um lugar produtor de muita energia. Aqui é um estado que ele foi abençoado pelo sol, sol bate muito, e temos que usar isso a favor do Maranhão, igual o Rio Grande do Norte está fazendo, igual o Ceará está fazendo. E aí você transforma aqui um lugar capaz de receber, e isso aconteceu no Ceará agora, data center. Cara, o mundo todo vai precisar ir para os lugares onde tem energia barata. Dá para trazer data center para cá, igual foi para o Ceará. Vamos trazer data center, vamos trazer emprego de qualidade, vamos pegar a base de Alcântara, que é uma base super privilegiada para fazer lançamentos espaciais, e vamos fazer um polo de tecnologia aí. Eu mesmo vou pegar, virando presidente da República, vou pegar um avião, vou lá encontrar o Elon Musk, falei, vem para cá, Elon Musk, vamos investir na base de Alcântara, vamos fazer peça de foguete da SpaceX aqui no Maranhão. Imagina os empregos que viriam. Seria maravilhoso, então a gente tem que ter essa missão. Você viu só, a gente só tem de falar aqui, ó, refinarias, aumento da capacidade produtiva, energia barata, a gente já está falando de coisas de primeiro mundo aqui no estado. Exatamente. Dá pra gente fazer o estado avançar. Basta querer, eu acredito que o Brasil tem jeito, basta querer. De refinaria está bem perto aí dos combustíveis. Você que está rodando aí o Brasil inteiro, dá para explicar para a gente aqui por que esses preços continuam altos? O Brasil depende de diesel e de gasolina também, em geral, feitos em refinarias que não estão no Brasil e feitos de petróleo. Petróleo, para quem está nos assistindo, petróleo ele é um commodity, ele é um produto que é vendido no mundo todo. Os maiores produtores estão no Oriente Médio, onde tem ali o Irã, onde tem o Iraque, onde tem basicamente os lugares em crise, em guerra, onde tem a própria Arábia Saudita. Na Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Tem os próprios Estados Unidos, tem a Venezuela. O que todos esses lugares têm em comum? Tá todo mundo em guerra, tá todo mundo brigando. Como esses lugares estão em guerra, o petróleo, né, começa a ser regulado e aí você começa a ter crise internacional no preço, o preço aumenta. Aí impacta aqui no Brasil.
O que a gente tem que fazer? A gente produz muito petróleo, a gente tem que ter as refinarias no Brasil para a gente produzir o próprio petróleo e manter ele aqui em diesel e gasolina, só que tem uma dádiva, por isso que eu falei no meu vídeo que o Maranhão pode ser muito parte da solução. É o biocombustível. Hoje dá para fazer etanol de milho, dá para fazer etanol de cana, dá para fazer biodiesel de cana. A gente tem que ter biodiesel sendo feito por aqui, que aí a gente usa isso para baixar o preço do combustível. E aí o Brasil fica autossuficiente. Isso tem que ser uma meta dos próximos presidentes. E que meta, não é? Porque o desafio muito grande, a gente observa aí que mesmo com a guerra, a gente aqui acompanhando apenas através do noticiário, mas nós somos atingidos quase que diariamente. Até o pequeno produtor, até o pequeno comerciante que ele quer aumentar alguma coisa, ele já é por causa da guerra. Nós não temos nada a ver com a guerra, mas ao mesmo tempo a gente está dentro da guerra indiretamente. E outra guerra que estamos tratando, Renan, é sobre a vulnerabilidade do INSS. Você sendo eleito presidente, que medidas adotaria sobre tudo isso que está acontecendo? Olha, o escândalo do INSS, ele começou já há mais de 10 anos e ele acelerou muito agora no governo atual do Lula. É um escândalo bizarro. Tem, né, o Everton Rocha aqui do Maranhão envolvido, teve muita gente envolvida, é um escândalo, assim, dos mais horríveis que tem, porque ele se baseava em enganar os velhinhos, fingia que dava um crédito para a pessoa, gerava uma dívida que era descontada mensalmente na aposentadoria da pessoa, e a pessoa às vezes nem percebia, só sentia que estava mais pobre no fim do mês. Então, eu volto a colocar o que eu falei no começo, aumento de penas, a gente precisa aumentar muito as penas para os envolvidos. 2, o COAF e a Polícia Federal tem que atuar de maneira independente, porque aí eles conseguem pegar esses esquemas. E 3, a ideia do crédito consignado, infelizmente no Brasil, vai precisar de alguma regulação, porque tem muito velhinho sendo enganado. Liga uma pessoa oferecendo crédito consignado, as pessoas já devem ter visto isso em casa. Alguém que está nos assistindo já deve ter visto. Liga lá, fala, você quer 10 mil reais na conta agora? A pessoa, quero, quem não quer? Não, fica tranquilo, é só vou te mandar um formulário. Clica aí, aí a pessoa clica, aí ela contraiu uma dívida com juros altíssimos. Eu vou dar uma dica para quem está nos vendo. Crédito consignado não tem risco para a pessoa que dá o crédito. Ou seja, a empresa que te liga, o dinheiro que ela vai receber da aposentadoria é o dinheiro certo, que o governo que está pagando vai pingar. Então ele nem devia te cobrar juros, não tem risco. Você cobra os juros mediante o risco, ou o juros tinha que ser bem pequenininho. Eles não cobram, eles cobram juros de agiota para um dinheiro que não tem risco. Então é maldade pura e simples. Então, infelizmente, isso precisa ser regulado porque eles estão enganando. Você imagina uma agricultora aqui no interior do Maranhão, uma senhora que está na casa dela, tem agora um celularzinho, aí recebe ali uma ligação, vem, vou te dar 10 mil aqui, você vai poder comprar uma geladeira, vai comprar não sei o que, ela, eu quero. Ela nem viu e assinou. Isso tem que ser impedido. Tem que ser impedido, porque são coisas simples que principalmente os mais humildes e talvez até alguns que querem ser também muito sabidos caem, e com isso o poder de compra do brasileiro vai ficando cada dia mais pior. Isso, e assim, tá? É só para roubar, não é nem para a economia girar, nada, é só para roubar mesmo. Exatamente. É muita maldade. Então é muito importante isso, porque é o que o brasileiro quer. O Brasil atualmente, digamos assim, que ele está igual a um pedaço de isopor em um oceano querendo se agarrar em qualquer coisa para poder sobreviver. E é por isso que a gente está tendo esse bate-papo aqui com o Renan, um cara jovem, um cara novo, tem muitas ideias boas que, se colocadas em práticas, eu acredito que muda muita coisa. E a gente vai ter mais coisa que para a gente conversar, viu? A gente só vai fazer um rápido intervalo, viu, Jeff? Porque tem mais. Fala, rapaziada, tudo certo? Você está no canal Victor AI Rock. E rapaziada, sabe o que eu queria comentar com vocês aqui nesse vídeo, no dia de hoje? É que uma das propostas do Renan Santos, o Renan Santos descobriu nessa entrevista, ele não sabia, ele descobriu nessa entrevista que uma das propostas de governo dele está sendo aplicada em uma escola do Maranhão, em uma escola do Nordeste, e está dando certo demais. E o Renan Santos ficou bastante interessado, né? Ficou bastante impressionado. Se você não se ligou, se você não percebeu ainda no que eu tô falando, cara, foi aplicada uma das propostas que o Renan tem é dar incentivos para os melhores alunos da escola, entendeu? Incentivo em dinheiro mesmo. Uma quantia em dinheiro para os melhores alunos da escola, que é diferente do pé de meia que a gente tem hoje.
que o aluno recebe um dinheiro só por ir para a escola, o que não faz o menor sentido. É um negócio absolutamente imbecil. Como assim? Você vai dar dinheiro para o aluno só por ele ir? É obrigação do aluno ir para a escola, é obrigação. Ele não tem que querer. Não existe isso. Não, eu vou dar um dinheiro para o aluno para ele ir para a escola. Não existe isso. Tá errado. Tá errado. É um incentivo errado. Você está incentivando um aluno a fazer coisa errada. Tá errado, tá errado. Você não tem que incentivar, você não tem que dar dinheiro para o aluno ir para a escola, não. O que você tem que fazer é o que foi feito nessa escola. Na verdade, eu não percebi, eu não reparei se foi em uma escola só ou se foi em várias escolas que isso foi feito. Mas foi aplicado e, cara, deu muito certo. Os melhores alunos receberiam R$1.000. Os melhores alunos da escola receberiam R$1.000. Cara, deu muito certo. A nota dos alunos aumentou de modo geral, porque todo mundo queria estar no grupinho, todo mundo queria estar no bolo, fazer parte do grupo que iria receber R$1.000. Então você percebe, cara, como um incentivo certo. Porque no Brasil é o seguinte, se você tentar convencer o aluno de que ele tem que estudar, porque é importante estudar, ele não consegue captar muito bem a mensagem, entendeu? Mas dinheiro ele sabe muito bem o que é. Se você tentar explicar para o aluno que ele tem que estudar para ele ter uma boa vida no futuro, ele não consegue enxergar isso como algo muito, muito palpável, muito, sabe, muito realizável. Não. Agora, se você falar de dinheiro, que é algo concreto, olha só, se você tirar boas notas, se você ir bem na escola, você vai ganhar 1.000 contos, você vai ganhar um barão. Irmão, para uma cidade do Nordeste, para uma cidade isolada, cara, para um lugar isolado, para um lugar do interior, cara, 1.000 conto ainda é muito dinheiro. Para nós que é de São Paulo, 1.000 conto não é nada, né? R$1.000 não é nada, que o custo de vida é muito alto. Então, você vai no mercado, é muito comum a pessoa ir no mercado e deixar R$1.000 de compra e assim, você pegar as sacolas na mão. Mas em muitas cidades, irmão, do interior, 1.000 conto ainda é muito dinheiro. R$1.000 dá para fazer muita coisa. Então, isso para um aluno é um baita do incentivo. E o Renan descobriu nessa entrevista que isso está sendo aplicado. Ele não sabia que essa ideia já estava sendo colocada em prática. Então, cara, isso é para você perceber que as ideias do Renan, cara, elas são muito boas. E se colocadas em prática, o Brasil vai mudar bastante. Nós temos de fato a chance, irmão. Nós temos de fato uma chance de mudar essa nação aqui. As ideias do Renan são muito boas, cara. São muito boas. E as ideias que são colocadas em prática se mostram muito eficazes. Se mostram muito assertivas, entendeu? O resultado é imediato. Na verdade, nem todas as propostas elas dão um resultado imediato, né? Tem coisas que é de médio e longo prazo, que só vai dar resultado no médio e longo prazo. Igual o Renan, nessa entrevista mesmo, ele falou que pretende posicionar o Brasil entre uma das 5 maiores potências mundiais nos próximos 30 anos, entendeu? Nos próximos 30 anos. Abaixando taxa de juros, cortando impostos, incentivando o desenvolvimento econômico, varrendo o Nordeste de agricultura, né? Cara, tem que varrer o Nordeste de agricultura. Não, mas é muito seco, irmão. É para isso que existe um negócio chamado poço artesiano. Você cava um poço, você tira a água, e você faz o sistema de irrigação. Não existe isso. Não existe isso. Hoje em dia já existe agricultura desenvolvida até em Israel, que é um lugar seco pra caramba. Já existe agricultura lá para aqueles lados lá, já existe agricultura. Já existe a tecnologia, entendeu? Para você plantar e colher em lugares secos. Dá para fazer isso, não é um negócio difícil. Inclusive a China, dizem por aí, né? É aquela lenda que não é mais lenda. Se você der um Google, você acha informações sobre isso, na verdade. A China já compra territórios no continente africano, em lugares extremamente secos, e desenvolve a agricultura, cara, no continente africano, em lugares secos pra caramba. É possível fazer, é completamente possível. E, cara, a proposta do Renan, a ideia do Renan é tudo nessa linha, de industrializar o Nordeste, acabar com facção, tornar de fato esse país aqui um lugar decente, tornar o Brasil um lugar decente, entendeu? Massa demais, irmão, massa demais. Eu só queria fazer esse comentário básico aqui, de que realmente as propostas do Renan Santos, quando são aplicadas, elas dão resultado. Elas dão resultado. Imagina, cara, esse sistema sendo aplicado em todas as escolas do território nacional.
O incentivo, cara, o incentivo. Cara, isso é muito massa. Você transforma, a partir do momento que você dá um incentivo claro para os alunos de uma escola, o município inteiro ganha, a cidade inteira ganha, porque você está formando pessoas, você está deixando de formar vagabundo, e passa a tornar de fato cidadãos, que são pessoas que vão passar a ter gosto pelo estudo, pela leitura, pelo desenvolvimento, por crescer. A pessoa, o indivíduo, a criança, ela começa a ter uma perspectiva de futuro, ela começa a imaginar o futuro, entendeu? Cara, isso é muito massa, Você é de fato um incentivo, você incentiva a pessoa a se tornar alguém na vida, saca? Porque a criança ir pra escola, não, você tem que copiar essas coisas que estão aqui na lousa. Não, pra quê? Não, pra nada, só copia aí e pronto. Não, tal dia vai ter prova, então vocês têm que decorar esse bando de coisa aqui pra ir bem na prova. Mas por quê? Não, tem que fazer, faz e pronto. Esse é o nosso modelo, esse é o modelo das escolas atuais. Então o aluno, ele não tem motivação nenhuma para ir bem na escola. Ir bem na escola para quê? Ir bem na escola para quê? Que inclusive era um dos pensamentos que eu tinha. A minha base escolar foi péssima. Eu sempre fui um péssimo aluno porque de fato, cara, eu não via sentido nenhum em aprender, sei lá, os cromossomos, a fotossíntese. Para que eu quero aprender fotossíntese de planta? Eu não quero saber isso. E as organelas aqui, como funciona aqui o processo que a planta faz para se alimentar do sol. O processo de fotossíntese. Cara, eu não quero saber disso, entendeu? Então, boa parte daquilo que era ensinado na escola, eu não via sentido nenhum naquilo. Então, para você fazer com que o aluno veja sentido e queira estudar, todo o sistema educacional tem que ser mudado, tem que ser reformulado, porque da forma que está é uma porcaria. O aluno não vê o menor sentido em ser um bom aluno, em fazer coisas úteis, em se tornar grande, em tornar-se mais inteligente, desenvolver o próprio intelecto. O aluno vê, para que eu quero isso? Para que eu quero ficar mais inteligente? Não faz o menor sentido. Para quê? Então, o que tem que ser feito é o seguinte: convencer os alunos de que aquele que é mais inteligente se dá melhor na vida. Aquele que fica mais esperto tem o melhor salário. O mais inteligente vai ter o melhor salário. Aquele que se desenvolve mais, aquele que se dedica mais, vai ganhar mais dinheiro, vai ter uma vida melhor, vai poder viajar, vai ter os melhores cargos, vai ter os melhores empregos, vai abrir empresa, vai dar certo na vida. E isso não acontece na escola hoje. O aluno, ele não é desafiado, entendeu? Então o aluno, ele acaba não pensando nas coisas, ele acaba não pensando no próprio futuro. Então, a imaginação do aluno, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser estimulada. O aluno, ele tem que ter uma perspectiva de futuro, ele tem que ver um horizonte. Você tem que chegar no aluno. O que tem que ser feito com o ensino fundamental, ensino médio, é você mostrar para aquelas crianças, para aqueles pré-adolescentes, para aqueles pré-adultos, que existe um horizonte, que existe um futuro, que existe um objetivo, entendeu? E é isso. Um projeto completo de educação. E assim, isso não acontecerá se o senhor Flávio se tornar presidente, se o senhor Lula se tornar presidente, vai continuar exatamente a mesma coisa. Todos nós sabemos que se o Lula ganhar, vai continuar igual, se o Flávio ganhar, vai continuar igual. Todos nós sabemos disso. E é isso. Se inscreve nesse canal aí, firmeza. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.